Olá, gente. Hoje nós vamos falar do nosso sistema urinário. Por que urinário? Antigamente, ele era chamado de sistema excretor. Mas quando se fala sistema excretor, pensa-se apenas em eliminar algum produto. Hoje sabemos que ele é muito mais do que isso. Ele, na realidade, mantém o equilíbrio hídrico e iônico do nosso organismo. Por esta razão, mudamos. A terminologia hoje é sistema urinário, porque esse controle e até a própria eliminação é feita através da urina. O sistema urinário é composto de duas partes, o rim e as vias urinárias. Vamos cuidar primeiro do rim. Por quê? Porque o rim é o nosso excelente sistema de filtragem. É a partir dele que o nosso sangue será filtrado. As impurezas serão retiradas, os excessos serão retirados. As vias urinárias apenas vão transportar a urina para o exterior do nosso corpo. Mas será que as pessoas sabem por que nós urinamos? Será que as pessoas conseguem entender a grande importância do rim? Por isso fizemos uma pesquisa. Perguntamos se as pessoas sabiam por que elas fazem xixi. Vamos escutar. Você sabe qual que é a importância do sistema urinário? Não. O que você vai fazer lá dentro? Xixi. Você sabe por que a gente precisa fazer xixi? Não. Nunca parou pra pensar? Não. Será que fazer xixi é importante? Acho que é. Necessário, né? É. Então corre lá. Sabe por que a gente faz xixi? Ah, porque tá um monte líquido, né? Daí tem que esvaziar a bexiga. Eliminar excesso de sais e, digamos, lixo molecular, assim, tipo restos de proteínas, restos de carboidratos, enfim, que o organismo não consegue degradar normalmente. Quem teve alguma vez uma crise renal sabe como é importante fazer um xixizinho. Sabe qual que é a finalidade do sistema urinário? Acho que é de eliminar, né? O que não tem proveito, assim. Então xixi é uma coisa legal, né? Com certeza. É essencial, né? Se a gente não fizer xixi, a gente teria sérios problemas, tipo de imunidade, enfim. Para filtrar, né? Que o rim, no caso, ele filtra, né? A nossa urina. Senão a gente vai cada vez tendo mais sais que vão ficar se cristalizando e vão formando a pedra no rim. Foi isso que você teve, pedra no rim? Foi. Pensou sobre o assunto? Nem pensou sobre o assunto? Não. Que tal a sensação? Alívio, né? Vamos falar inicialmente na eliminação de resíduos, para depois pensarmos no equilíbrio. E qual é o principal resíduo da nossa urina? É a ureia. A ureia é resultado de um processo químico ao longo da transformação das proteínas. Vamos acompanhá-lo passo a passo para que a gente possa entender a grande finalidade do nosso rim. Vamos observar. Venham comigo. Essa estrutura toda que nós estamos vendo aqui se chama aminoácido, que é o grande formador das proteínas. Ocorre que existe um processo denominado de desaminação, que é a perda desse radical aqui, que é a amina. Ao eliminarmos a amina, NH2, ela é capaz de receber hidrogênios. Isso por quê? Porque todos os nossos processos metabólicos eliminam hidrogênio. Ao receber esse hidrogênio, ela se transforma em amônia. Então, as nossas células, durante o processo de desaminação, acabam produzindo amônia. Acontece que a amônia é extremamente tóxica e extremamente solúvel em água. Como nós somos animais terrestres, não podemos nos dar ao luxo de perder água. Por isso, o nosso organismo vai estabilizar a amônia, vai transformá-la num produto também solúvel, porém menos tóxico, que é a ureia. A ureia resulta do processo de transformação da amônia. E esse processo ocorre no fígado, através de um ciclo chamado de ciclo da ornitina, onde 3 aminoácidos participarão do processo todo. Vamos acompanhar o processo. Veja só, existe um aminoácido denominado de ornitina, que recebe uma molécula de amônia, gás carbônico e água. Ele então se transforma em citrulina, outro aminoácido.
água e amônia. Citrulina, água e amônia gera arginina, outro aminoácido. Com a retirada da molécula de água aqui, eu tenho a formação da ureia e o retorno da ornitina. Por isso se denomina ciclo da ornitina. Ela faz a incorporação das duas moléculas de amônia, liberação de água e a formação da ureia. Repare que eu volto a ter duas aminas, resultando então da liberação por dois aminoácidos. Desta maneira, o nosso organismo vai poder permanecer com a ureia um pouco mais de tempo na corrente sanguínea, até que o nosso sistema de filtração, o rim, retire essa ureia e elimine. Devemos lembrar que nem toda a amônia produzida pelas nossas células será transformada em ureia. Uma quantidade ínfima será liberada pela urina também, mas como a concentração é muito baixa, ela não irá criar problema para o nosso organismo. Um outro produto que aparece no meio do caminho é o ácido úrico. O ácido úrico, dos três, amônia, ureia e ele, é o menos solúvel. As quantidades também são ínfimas, se comparadas ao grande volume da ureia. Vamos observar então a anatomia do sistema urinário. Vamos observar como ele é formado, para que a gente possa entender o processo de formação da urina e a sua consequente eliminação. Bem, os nossos rins estão situados na região posterior do nosso corpo. Logo, se nós partirmos da região anterior para o fundo, nós teremos vários órgãos na sua frente, né? Na área abdominal, nós teríamos o fígado, o estômago, o intestino delgado e o colo transverso do intestino grosso. Essa região daqui, nós já começamos a observar o aparecimento do rim. Mas, para que a gente possa prestar muita atenção, vamos tirar a região do intestino grosso. Então, observe que nós temos aqui, os dois rins na região posterior do nosso sistema. Então, os rins, nós temos dois, as vias urinárias, que corresponde aos ureteres, que vai caminhar até a bexiga. Então, essas duas estruturazinhas aqui são as responsáveis pela formação da urina. Se nós tirarmos a região anterior do rim, nós vamos observar que o rim é formado por duas partes. A parte mais escura, que é o córtex renal, onde encontram-se as unidades de filtração, que são os néfrons. E a região mais clara, que é a região medular, é a região coletora. Ela simplesmente vai canalizar a urina da região filtradora para as vias urinárias. O rim, que tem um aspecto de um feijão, ele entra, quer dizer, o sistema entra nele por essa depressão, né? Se nós observarmos aqui, ele tem uma pequena depressão aqui, chamada de hilo renal. É por aqui que entram as artérias, veias e sai o ureter, que vai canalizar a urina dele para a bexiga. Então o sangue entra no rim pela artéria renal, é levado até os néfrons, ocorre a filtração, formação da urina, a urina então passa para a região medular, da região medular sai pelo ureter até a bexiga. A fisiologia do rim é baseada no néfron, que é a unidade de filtração do rim. Quando a artéria renal penetra no rim, ela se ramifica em várias arteríolas. As arteríolas, então, são canalizadas para o néfron. A arteríola que chega ao néfron, ela é denominada de arteríola aferente. E à medida que ela entra na primeira estrutura do néfron, que é a cápsula de Bowman, ela dá origem a uma série de glomérulos, o chamado glomérulo nefrídico, antigamente chamado de glomérulo de Malpique. Ora, o sangue veio por uma artéria, passou por uma arteríola e entrou num capilar. Lembra da pressão hidrostática? A pressão hidrostática aqui é tão violenta que basicamente todo o plasma extravasa do capilar. Só que ao invés de ele inundar um tecido, ele vai ser recolhido por esta cápsula, que é a cápsula de Bowman. A partir daí, esse plasma que extravasou
passa a se denominar filtrado. Só que nem tudo que saiu deveria sair. Parte deverá retornar à nossa corrente sanguínea, porque não interessa para o nosso organismo jogar fora. Esse glomérulo, então, vai dar origem à arteríola eferente. Então, olha só, entrou como a aferente, formou o glomérulo, agora sai através da arteríola eferente. E aí vai formar uma grande rede capilar. Para quê? Para receber de volta aquilo que não deveria ter saído da nossa corrente sanguínea. O filtrado, então, sai da cápsula de Balme e começa a percorrer um longo tubo. Na primeira parte dele, o denominado tubo contornado proximal, nós começamos a ter o retorno para a corrente sanguínea dos íons. Então, aquilo que estava no filtrado vai passar a voltar para a corrente sanguínea, a parte iônica. Sódio, cloro, potássio, magnésio, e eles voltam por transporte ativo. Então, olha que interessante. Basicamente, 80% a 90% da água que forma o sangue saiu formando o filtrado. Eu agora tenho o retorno de íons para dentro da corrente sanguínea. Ora, esse sangue que perdeu basicamente toda a sua água está com uma concentração altíssima. Em compensação, o filtrado está com uma concentração muito baixa. Então, eu tenho uma diferença de concentração muito grande entre o sangue e o filtrado. Por isso, na segunda parte do nosso tubo contornado, a chamada alça nefrídica, eu começo a ter o retorno da água por osmose, do filtrado para o sangue. Então, a pressão osmótica do sangue é tão alta que ele puxa muita água de volta. Porém, nem toda. Ela, então, continua a percorrer o tubo contornado, agora numa área mais distante, denominado de tubo contornado distal. E é neste momento que começa o controle de equilíbrio do nosso corpo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos pensar apenas agora na eliminação da ureia. Do tubo contornado distal, então, ele vai passar para o